Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Me perdoe. Não dá para ficar parado. Não dá para conter as lágrimas. Esse é o culto que o Senhor esperava de você. Ele sempre esperou esse culto de você. Vamos abrir as vossas Bíblias em Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 36. Amados, eu estou muito feliz com esse Jesus que me acolheu, que me abraçou e que está aqui hoje, que está aqui neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia que quem é e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Só até aqui. Eu confesso que eu preparei essa mensagem, mas eu não imaginava que o culto trazeria isso para nós hoje. O que eu estou vivendo agora. Todo dia o Senhor quer isso de você. Nós sabemos que essa história conta a respeito dessa mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, e que ao parafrasear a Bíblia, eu descobri que essa não é a mesma mulher de João. Que essa mulher é uma e a Maria de Betânia é outra mulher. Essa é a pecadora que não cita o nome dela. E que conta a respeito do convite que esse fariseu faz a Jesus para entrar na casa dele e comer com ele. E sabendo aquela mulher que Jesus ia estar ali, logo ela prepara o seu melhor perfume e ela vai ao encontro de Jesus. Quando nós sabemos que naquela época, todo aquele homem importante, quando era convidado para pousar na sua casa, ele era recebido com honras. Parece que aquela mulher, ela sabia que Jesus não ia ser recebido com essas honras.
pois logo de entrada teria água para lavar seus pés, porque era um lugar de muita areia, e era costume receber um convidado importante com ósculos santos. No entanto, Jesus, ele entra naquela casa e não foi lhe oferecido nada disso. Mas para a surpresa daquele fariseu, de repentemente aquele homem que o convidou, ele é surpreendido por essa mulher pecadora. Ela entra naquela casa sabendo que Jesus estava lá, e ela surpreende todo mundo, levando aquele unguento para ungir o Senhor Jesus. Mas como pecadora que ela era, ela não se aguenta, e ela se ajoelha aos pés do Senhor Jesus, e ela começa a chorar diante dos pés do Senhor Jesus, e ela derrama aquele unguento, e aquele perfume toma toda a casa, e ela com os seus cabelos, ela começa a enxugar, porque ali não tinha uma toalha, a melhor toalha de cetim, para receber o mestre que lhe perdoara os seus pecados. E logo em seguida aquele fariseu começa no seu coração murmurar: se este que se diz profeta soubesse quem ali toca, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. O que o Senhor está querendo falar nesta noite conosco, ao meu respeito, ao seu respeito, ao respeito da igreja do Senhor. Como tem sido o comportamento da igreja do Senhor aqui na terra nos últimos dias? Será que o comportamento do povo salvo por Cristo, do povo que recebeu a graça do Senhor, condiz com as ações que temos visto nos dias de hoje? Será que a igreja tem se comportado como um salvo, como um grato pela graça do Senhor Jesus? Será que as minhas ações têm sido a marca de uma serva que recebeu perdão pelos seus pecados? Será que nós estamos dispostos a adorar o Senhor em todo tempo? Como a palavra do Senhor diz, que Ele busca essa adoração incessante da igreja do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala que é chegado o tempo que Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade. Será que nós temos sido esses adoradores? Ou será que nós escolhemos o dia em que vamos adorar o Senhor? Será que na nossa agenda espiritual é apenas o dia de domingo que nós reservamos para adorar ao Deus que nos formou, que nos chamou e que nos perdoou os nossos pecados? Porque você se encontra cansado,
ou porque você se encontra desmotivado, ou porque você não encontra nenhuma graça no culto, para buscar, para adorar, para se derramar aos pés do Senhor, para derramar o melhor perfume aos pés do Cristo, o Redentor, o remidor dos seus pecados. Será que é por falta de culto na igreja do Senhor que nós estamos perdendo a identidade de Cristo? Será que nós estamos dando prioridade mais para as coisas seculares do que para adorar a Deus como Ele merece? Você passou por um momento a qual o Senhor o atraiu. Desde o momento que entramos por essa porta, você não teve falta nenhuma até o certo momento. Será que você escolhe qual é o culto que você vai, porque naquele dia é o pregador que você gosta de assistir? Será que a minha adoração condiz com a minha realidade de salvo? Amados, adoradores do reino, adoradores de Cristo, não escolhe dia em que vai congregar. Aquela mulher não escolheu o dia em que ia derramar o perfume aos pés do Senhor. Ela simplesmente soube que o Senhor ia estar ali. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, se eu não tivesse recebido o amor que recebi de Cristo, eu nada seria. E é por isso que Ele escolheu fazer a obra de Cristo, porque Ele recebeu o perdão, e Ele sabia que Ele não seria nada se não fosse esse amor que lhe comprou. Aquela Maria de Betânia, ela também repetiu o mesmo ato daquela mulher pecadora, ungindo os pés do Senhor. Amados, o salvo e o grato, ele lava o banheiro da igreja sem se apresentar como aquele que lavou o banheiro da igreja, porque lavar o banheiro da igreja adora Jesus. O salvo e o grato pela salvação do Senhor, ele congrega de segunda a domingo. Se tiver culto, porque ele sabe que ele não vai para agradar pregadores, ele vai para adorar o Senhor. O salvo e o grato pelo benefício que recebeu, ele ensina sem nada receber em troca. Ele é grato por aquilo que ele aprendeu, e ele quer passar o ensinamento para as pessoas que estão desejosas de aprender de Cristo. Ele, se possível, paga até do seu bolso. E você sabe de quem eu estou falando. Não tem dia nem hora que ele seja convidado. O grato e salvo pelo Senhor
quer ser incluso nos projetos da igreja. O grato e o salvo por Cristo, ele participa dos projetos que Deus coloca no coração do líder, do pastor. O salvo e o grato por Cristo, como aquela mulher pecadora, ele tem ações e comportamentos de gratos e salvo pelo Senhor, como aquela mulher. Aquele que é salvo e grato a Deus por ter tido as suas mazelas e os seus pecados apagados, e o teu nome escrito no livro da vida, ele chega em casa do culto já planejando o próximo culto. Ele não tem preguiça de adorar o Senhor, porque aqui é a casa onde nós adoramos a Deus. Porque em casa nós dizemos que adoramos, mas não adoramos a Deus. Porque o tempo não deixa adorar a Deus. Eu não adoro e você não adora a Deus em casa. E se colocar diante do Senhor é 5 minutos. E o Senhor quer, como aquela mulher, que nos adoremos ao Senhor com essa adoração perfeita, com esse perfume de unguento, com essas lágrimas que você derrama no culto, porque a presença é notória e ela te toca. Os gratos a Deus não aponta o erro, apenas olha e aconselha, se lhe é dada a oportunidade. O grato e salvo pelo Senhor, chega o final do ano, já fica imaginando a agenda do próximo ano que vai começar, para se sentir incluso nela. O grato e salvo por Deus, ele tem vontade de trabalhar na obra de Cristo. Ele quer trabalhar para Cristo aqui na terra, enquanto viver. Será que condiz as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas ações com quem foi agraciada pelo poder de Deus? Há 22 dias atrás eu estava na casa lotérica, numa fila. E ali na minha frente se aproximou uma mulher para fazer alguns pagamentos. E daí a pouco eu vi aquela mulher se exaltar com a atendente. E aquela mulher começou a humilhar aquela atendente, mas humilhava muito. E eu ali na fila fui me segurando. Mas eu não aguentei tanta humilhação que aquela atendente estava recebendo. Ela terminou de fazer o pagamento e ela continuou ali naquele caixa para provocar a atendente. E eu falei para ela: moça, esse lado aqui está desocupado, dá para você
afastar um pouco para a atendente atender as outras pessoas que estão na fila. E ela já vira para mim exaltada: você é a advogada dela? Você está defendendo ela? E eu olho para ela e vejo que ela é crente. E eu falei: irmã, tenha paz no teu coração, se comporte como crente. E ela olha para mim e diz: você lê a Bíblia? Eu falei: tanto leio, como sei que está escrito para nós não se escandalizar na contenda. E você está se escandalizando. E ela começa a ficar muito brava, muito exaltada. E eu coloquei a mão no coração dela, eu falei: tenha paz. Se você está com algum problema lá fora, não desconte nessa mulher. E logo aquele povo da fila começou a falar: era melhor que ela não tivesse dito que ela era crente. Era melhor ela ter ficado calada. Porque muitas vezes os nossos comportamentos nos denunciam quem somos. Se recebemos realmente a graça do Senhor. E Deus está falando hoje que está na hora de nós começarmos a fazer uma análise da nossa vida. Está na hora de nós começarmos a nos olhar para dentro de nós e realmente indagar se somos realmente o templo e morada do Espírito Santo. Está na hora de nós começarmos a organizar a nossa agenda para o Senhor. E que de preferência essa agenda esteja do dia 1º ao dia 31 do mês adorando e exaltando o Deus que te formou, que te tirou do poço da miséria, do plago de lodo que você andava, e trouxe para a luz do seu amor supremo. Porque nós adoramos um dia e achamos que foi o suficiente para o Senhor receber. E está tudo bem. Ele não cobra nada de você, mas Ele espera a sua adoração. Ele espera que você o adore em espírito e em verdade. E não é uma vez por semana, é todo dia. É todos os dias. Ele sabe que você trabalha. Ele sabe que você tem uma família. Ele sabe que você se cansa. Nós sabemos que aquela mulher também se cansava. Nós sabemos que aquela mulher estava cansada. Mas ela não olhou para o cansaço. Ela olhou apenas para dentro de si e viu que ela não merecia tanto amor, e que ali era o ato mais que chegaria próximo de alguém que lhe amou de tal maneira como o Senhor. Deus espera isso de nós. Deus quer isso de nós. Ele deseja isso de nós. Precisamos
estar atentos para não deixar o inimigo roubar a identidade que Deus colocou dentro de você. Precisamos estar acordados. Eu vinha conversando com a Paloma no carro, e isso me emociona, porque eu vejo realmente uma diferença. Ela falando que a igreja, ela tem culto 4 vezes por semana, e Deus colocou um projeto no coração do pastor, para fazer a segunda na casa, que é mais um culto. E algumas pessoas ali chegaram, falaram: pastor, você está louco. Os irmãos já congregam de domingo de manhã, domingo de noite, já congrega quarta, quinta, sábado, e você ainda quer colocar mais um culto na igreja? E ele falou: eu só estou fazendo o que Deus está me mandando. E por incrível que pareça, é o culto que mais tem pessoas congregando. Nós começamos um projeto na IVA. 31 de janeiro, 1º de fevereiro, os bancos até tá bonito. Quando chega em setembro, a igreja está vazia. Não tem ninguém para adorar a Deus. É Pedro, Tiago e João. Parece que esquecemos dos benefícios que o Senhor fez. Será que vamos continuar nessa mesmice? Será que vamos continuar levando a obra de qualquer jeito? Será que a obra não tem importância para mim e para você? Será que o tempo que nós paramos aqui para ouvir a palavra do Senhor não é um tempo que nos traz força, refúgio, fortaleza, socorro, para aguentarmos os outros dias maus? Não devemos vir ao culto para receber do Senhor. Devemos vir ao culto para entregar ao Senhor a adoração perfeita, para que essa adoração perfeita chegue a Deus com cheiro suave às suas narinas. Porque no momento que aquela mulher derrama unguento nos pés do Senhor, e aquele fariseu começa a julgar aquela mulher, dizendo se ele soubesse que ela é uma pecadora, o Senhor Jesus, ele começa a falar e repreender aquele fariseu e dizer: essa mulher, ela entregou o melhor, a sua adoração. Mulher, vá, porque os teus pecados são perdoados. A atitude daquela mulher era a atitude de serva perdoada. A atitude daquela mulher era a atitude de mulher grata, a qual a sociedade não lhe daria nada, pelo contrário, te condenaria. E nós, como estamos? Como é que o mundo está vendo? Como é que nós estamos sendo marcados? Por aí, como aqueles que faz apenas barulho?
ou como aqueles que recebeu o amor de Cristo e quer que os outros sejam impactados? Como tem sido o meu culto para Deus? Será que Ele está contente com o culto que eu entrego a Ele? A Bíblia fala que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares que não esteja a presença do Senhor. Ele é bom, e assim é a misericórdia dele, dura para sempre. Deus deseja que você seja conhecido como aquela mulher ficou conhecida na Bíblia, como a mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Quero convidar o irmão Wallace para louvar comigo. Aleluias. Eu confesso que eu já tive muitos cultos aqui maravilhosos, mas o de hoje, se Ele me recolher, é tudo o que eu queria. Aleluia. Esse louvor, ele já esteve na harpa cristã. E eu amo demais. Eu creio que a igreja vai lembrar desse louvor e vai cantar, sem olhar quem é que está cantando, quem é o cantor, a cantora. Aleluias. Vamos esperar o Wallace, porque ele também vai me ajudar. E você vai fazer uma reflexão dos seus dias aqui na terra como servo e serva que recebeu o perdão de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu agora me regozijo, desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar,
pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, e de que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, só a igreja, aleluia. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, De novo. quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão Para mim. Aleluia. As palmas louvam e engrandecem o nome santo do Senhor. Aleluia. Senhor, eu não tenho nada, Pai, para te oferecer, Senhor. E como Paulo falou, eu também não sou nada, Pai. Se eu não reconhecer, Pai, que foi esse amor que me alcançou, que tudo que eu possa fazer diante de Ti, no Teu altar, Pai, de nada tem aproveito, Jesus. Oh Deus, ainda que seja, Senhor, uma mensagem, Pai, de ensinamento, porque eu considero, Pai, que tudo que o Senhor traz para mim, Pai, é para me acordar do sono profundo, Senhor. E eu quero te pedir nesta noite que a igreja do Senhor, meu Deus, essa que está aqui, que ela volte para casa com sentimento de vitória, com sentimento de que Deus a ama e por isso Ele corrige. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ter a melhor adoração, entregar, Senhor, o melhor culto a Ti, Pai. E enquanto estivermos aqui na terra, Senhor, que nós sejamos conhecidos, Pai, pela igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Olha, Senhor, para dentro de mim e de nós. E se porventura, meu Deus, há algo que não te adora, ainda que tenha que sangrar, arranca de nossas vidas, Deus. E que nós possamos ser melhor a cada dia, Senhor. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Ser servo fiel, como foi falado a Deus. Ter fidelidade aquilo que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome santo de Jesus.